Prezadas irmãs, prezados irmãos, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Hoje nós vamos fazer um estudo, não é uma palestra, um bate-papo informal, com duas variantes. Primeiro, eu estou sentado, eu sempre falo em pé, não fico parado. E segundo, nós vamos trabalhar com um tema diferente. Por quê? Chico Xavier, Pedro Leopoldo, uma imersão. Se quiserem tirar algum slide, alguma coisa, essa palestra está gravada no YouTube da FEAC. É só procurar lá Pedro Leopoldo que você acha ela. Dia 11 de outubro, Valéria, minha namorada, e eu fomos para Pedro Leopoldo. Nós tínhamos ido para Belo Horizonte com o compromisso de várias palestras, vários estudos, e eu disse à pessoa que organizou a minha turnê por Belo Horizonte e em vários centros, que eu queria ir a Pedro Leopoldo. Ela falou, então deixa para ir a Pedro Leopoldo no sábado, porque tem uma pessoa amiga nossa que, aos sábados, ela faz turismo, faz guia turístico, gratuito, voluntário, é espírita e leva vocês em todos os lugares. Muito bem, aí nós fomos. Nós saímos aqui na quinta-feira, dia 9 de outubro, Juiz de Fora, Belo Horizonte, às 15 horas, chegamos em Belo Horizonte 13 horas, e às 15 horas já estava dentro do Hospital Espírita André Luiz e falei para um grupo de adictos. O que é adicto? Todo mundo sabe aqui o que é adicto? Adicto é pessoa que já usou algum tipo de droga, legal ou ilegal, e está em recuperação. Então, naquela data, eu disse para eles, quando me apresentaram, Armando Falcone, tal, falaram algumas coisas das minhas atividades, eu levantei e disse para eles, deletem tudo que ela falou a meu respeito. Aí eu dei uma pausa e disse assim, meu nome é Armando Falcone, sou de Astolfo Dutra, resido em Juiz de Fora há 46 anos e só por hoje, há 51 anos, 4 meses, 3 meses aquele dia, 3 meses e 8 dias, eu estou limpo graças ao poder supremo. Alguém sabe onde é que fala esse linguajar? Grupo de Alcoólicos Anônimos. Muitos arregalaram o olho desse tamanho. Como é que é? Falei, nós somos farinha do mesmo saco. Vocês estão em recuperação. Eu estou em recuperação. Cochilou, cachimbo cai. Aí pronto. Criou um clima diferente. Estava falando de igual para igual. E foi muito agradável. A Valéria se emocionou, muita gente se emocionou. Na sexta-feira, dia 10, eu falei no Cenáculo Espírita Tiago Maior com o tema do meu livro Perda de Pessoas Amadas. Foi transmitido pela Rádio Fraternidade Uberlândia. E nós fizemos mais uma série de atividades. No sábado, fomos de manhã cedo para Pedro Leopoldo, levantamos no hotel, tomamos café e fomos para Pedro Leopoldo. E por volta de mais ou menos 10h30, nós estávamos aí, na porta do Centro Espírita Luiz Gonzaga, o primeiro centro espírita de Pedro Leopoldo, fundado por Chico Xavier e pelo irmão dele, que depois vem a falecer. Essa que está comigo aí é Valéria, minha namorada. Ela vinha aqui hoje, mas deu algum problema que ela não pôde chegar a tempo. Está presa no trânsito, provavelmente. Quando nós entramos, primeiro espaço tem uma livraria e logo à frente tem mais um outro cômodo e um corredor de lado onde fizeram um museu. Por que eu trouxe isso para vocês? Para exibir uma viagem que eu fiz a Pedro Leopoldo? Não, porque cada dia está mais fácil viajar e cada dia está mais difícil viajar. Colocar o pé na estrada, enfrentar aeroporto, enfrentar avião. Eu viajo para tudo quanto é lado, tem dia que se meu anjo da guarda cochilar, ele me perde. É uma média de 30, 40, 50 palestras por mês. Eu faço muitas palestras online, tem dia que eu faço 4 palestras. Levanto 5 horas da manhã, 5h30 eu estou falando para a Austrália. Faço um lanche, 8 horas estou falando para o Japão. Porque no outro lado do mundo, tudo online, com computador, com celular, como diria minha avó, trem de doido. Mas no fim, dá tudo certo.
Nós entramos e fomos para a parte do quintal. Então, se você nunca teve a oportunidade de ir a Pedro Leopoldo, e provavelmente, dificilmente todos poderão ir a curto, médio prazo, vocês vão entrar na casa do Chico Xavier. Isso aqui é a janela do quarto do Chico e a janela do quarto das irmãs dele. Aqui é a janela lateral. É um redesenho, uma montagem da fachada da casa do Chico. Então está aí a fachada, o portãozinho do jeito que era, você não consegue entrar, é uma montagem, é como se fosse uma maquete, entendeu? É toda essa estrutura direitinho. Para cá tem a sopa que funciona desde que o Chico morava lá tranquilamente. Espera aí. Pedro Leopoldo é hoje uma cidade com cerca de 60, 70 mil habitantes. A época do Chico era menos de 3 mil, quando ele começou o trabalho. Ele nasceu em 1910, com 17 para 18 anos começou o trabalho da psicografia. Nós vamos para o açude daqui a pouco, onde o Emmanuel apareceu para ele. Tá? Ele ficou lá, depois transferiu-se para Uberaba. Quando eu o conheci, eu convivi com o Chico durante muitos anos, ele já estava em Uberaba. Eu sou de Astolfo Dutra, a Cátia, minha esposa que desencarnou, era de Cataguases. Vários anos, nós fomos mais vezes de Juiz de Fora a Uberaba do que de Juiz de Fora a Astolfo Dutra, Cataguases. Tinha um amigo nosso, o compadre Langerton, que é de Peirópolis, e ele telefonava para a gente, o Chico vem para cá depois de amanhã. A gente pegava o carro e rachava para Peirópolis, que fica uns 20 quilômetros para cá de Uberaba. E na época eu tinha um carro novo, comprei 0 quilômetros, né? Carro possante, um Fiat 147. Quem lembra daquela coisa? Jesus toma conta. Da porta do apartamento que eu morava, atrás da igreja do Mundo Novo, na porta da casa do Chico, 752 quilômetros, medido várias vezes. Então eu estou falando, aqui atrás de mim está uma cópia exata de como era a casa do Chico Xavier. Esse é o quarto do Chico, a casa era de telha canudo, quem lembra de telha canudo? E aqui de lado é o portão onde entrava para a casa do Chico. Esse é o ambiente. Réplica exata, baseada em fotos da época. Muito bem. Avançando, se ele funcionar, foi. Aqui nós estamos no portão da casa do Chico, onde era o portão. Um outro ângulo. Aqui nós já estamos no museu lateral, que tem dentro deste ambiente do Luiz Gonzaga. A foto do fundador, que é o Chico. Aqui ele na estação de Pedro Leopoldo, daqui a pouco nós vamos para a estação de Pedro Leopoldo. Mais uma foto. Aqui alguns dos livros que ele escreveu. Eu tinha uma bancada com mais de 100 livros. Eu tirei essa foto porque esse livro que está aqui, A Vida Escreve, eu procurei lá em casa para trazer, não achei. Ele está no meio, eu tenho mais de 2.000 livros em casa. Ele está no meio dos livros, dentro de um saco plástico, porque a capa já está desmontando. Eu tinha 19 para 20 anos quando eu fui no Chico pela primeira vez. Ele me deu esse livro com uma dedicatória. Então eu tirei a foto, é muito interessante. Já fiz palestras sobre todos os... Acho que está voltando. Está voltando. Vamos para frente, o rapaz. Aqui está. Novas mensagens. De novo, vamos lá. Pera aí. Está voltando. Rapaz. É para frente. Pronto. Vamos pular esse que está aí. Pronto. Agora, aqui é outro vídeo. Bom, olha só. Aqui nós estamos na sala do Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde aconteciam as reuniões e onde o Chico psicografava. Quem sabe este sai? Não sai. Você colocou o volume todo?
Está ligado? Tá. Aí eu estou falando. Eu estou sentado na cadeira que o Chico sentava, ele sentava nessa posição, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde o Chico recebeu os primeiros 100 e poucos livros através da mediunidade dele. No canto da parede ali estão onde ficavam os livros guardados, da mesma maneira. Só lixaram os móveis e deram uma melhorada nos móveis. A mesa é a mesma, as cadeiras são as mesmas. Aqui tem quadros do Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, Kardec, Maria de Nazaré, do próprio Chico. E no salão para cá aparece então onde ficavam as pessoas. Avançando, aqui nós estamos juntos, lá dentro tem, numa das salas, tem essa foto que está aí, o banco onde as pessoas sentavam, aqui estão os bancos onde as pessoas sentavam e algumas das cadeiras. Essa que está aí é Irma, que é a nossa Meimei. Dentro da livraria, tem livros do Chico, do chão, da estante mais baixa até a mais alta. Livros do Chico com à venda. E aqui algumas das frases que eu coloquei. Uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento: não julgar, definitivamente. Não julgar a quem quer que seja. Muitos de nós temos um hábito, batemos o olho na pessoa, criamos um rótulo. Gostei, não gostei, legal, esquisito. Rotulamos as pessoas. Isso é um julgamento. O Chico não tinha estas pretensões que nós temos. Quando a depressão me ameaçava, eu fazia visita aos lares em situação de penúria e voltava para casa com vergonha de mim mesmo. Outra frase dele: nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. A repercussão da prática do bem é inimaginável. É muito interessante. Essa é uma das frases mais famosas do Chico. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Falcone, você não sabe quem eu sou, ele diz para mim. Eu já fiz tanta coisa errada, Falcone, que só na próxima encarnação. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Muda o teu comportamento hoje. Canta comigo. Levanta, canta, sacode a poeira. Ninguém sabe a música, não? E dá a volta por outro caminho. Se você der volta por cima, você cai no mesmo buraco de volta. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por outro caminho. O que ele diz? Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Alguém te criticou? Tem fundamento? Tem. Muda o comportamento. Não tem. Deixa na boca da pessoa. Então essa é que é a situação. A prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração as forças para agir, porque sem dúvida a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Põe um buquê de flor lindo aqui de plástico. Alguma abelha pousa? Tem pólen? Tem vida? Não, não tem vitalidade. Se Jesus nos recomendou perdoar 70 vezes 7 nossos desafetos, quantas vezes devemos perdoar aqueles que nos querem bem? Nós perdoamos o amigo lá fora e não perdoamos o cônjuge, o filho, o pai, o irmão. Eu sei que não acontece com os frequentadores e trabalhadores do D. Pedro II, já são todos espíritos equilibrados, mas lá de onde eu venho, no Cascatinha, o bicho pega. Se Jesus nos recomendou, temos que pensar. Sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco a vida do planeta. Por maior que seja o avanço tecnológico da humanidade, impossível que o homem viva em paz sem que a ideia de Deus o inspire em suas decisões. Aqui o túmulo de Allan Kardec, Paris, cemitério Père Lachaise. Ai, não chegou. Cemitério Père Lachaise, aqui está o Chico e o Valdo Vieira, numa viagem que eles fizeram a Paris. São fotografias que estão na parede. Essa é a fábrica onde o Chico trabalhou quando criança. Eu não sei se vocês sabem, o Chico começou a trabalhar de 7 para 8 anos como ajudante desfiando algodão
numa fábrica de tecelagem. Essa fábrica hoje está praticamente abandonada. Agora nós vamos para um lugar muito interessante. Muitos de nós já ouvimos falar que o Emmanuel apareceu, o Chico ia para o açude. Ele saía da casa dele, atravessava a praça, entrava na fábrica e ia para o açude. Para ir para o açude, nós tivemos que dar uma volta de vários quilômetros, porque o portão da fábrica está fechado, e fomos no açude. Este é o açude de Pedro Leopoldo, onde Emmanuel apareceu para o Chico e disse para ele: tenho a tarefa de te conduzir na mediunidade, mas para você trabalhar comigo terá que seguir 3 regras. E calou a boca. Chico perguntou: qual a primeira? Disciplina. Qual a segunda? Disciplina. Qual a terceira? Disciplina. Então, vamos lá rodar para ver o açude. Aí eu estou falando, explicando, lá em cima, aqui a comporta, o ladrão do açude, ali a parte principal, tem uma passarela, eu estou na passarela. As lavadeiras, a Maria João de Deus, a mãe do Chico, vinha lavar roupa aí. Não tinha água encanada direito em Pedro Leopoldo, só em algumas poucas casas. Então as mulheres vinham lavar roupa no açude. O Chico, desde criança, acompanhando, primeiro a mãe dele, depois a Cidália, que era a madrasta, né? Olha lá, a represa do açude lá em cima. Ó, lá em cima é a parte da represa. Foi aí sentado nessas pedras que Emmanuel apareceu para ele. Todo mundo gostaria de ter a mediunidade do Chico. Já pensou que bacana? Pega um lápis e psicografa. Joana, não, Maria Flores, André Luiz, Doutor Bezerra. Quem queria a família do Chico? Quem queria as dores do Chico? As doenças do Chico? O Chico dizia: o povo acha que eu sou solteiro, eu sou casado. Eu sou casado com 2 mulheres ciumentas. Quando uma larga, a outra pega. Aí nós perguntamos: com quem que você é casado, Chico? Você é bígamo? Sou, meu filho. Eu sou casado com a angina e com a catarata. Quando a angina solta, a catarata pega. Quando a catarata solta, a angina pega. Então são essas coisas que acontecem na vida dos médiuns. Um outro ângulo E aqui, uma das árvores ali perto do açude, eu não posso ver árvore que eu abraço, coloco as mãos, a cabeça, entre a minha casa e a FEAC tem 2 árvores. Aí eu paro, eu subo o morro e ponho as mãos. O pessoal fala: está passando mal? Precisa de ajuda? Eu digo: não, estou trocando energia com a árvore. Agora nós vamos para a estação de Pedro Leopoldo. Eu tirei várias fotos para você ter uma visão da estação. Olha aí, aproximei. Distância, 648,023, altitude, longitude. Olha lá. Olha que coisa linda. Mamãe caprichou, não caprichou? O cara é bonito, né? Bonito e humilde. Do lado direito ali está os trilhos da via férrea. Aí, ó. Essa é a estação de Pedro Leopoldo, que nós vamos ver o Chico em foto em vários momentos nela. Estamos no Brasil. E em outros países também que tem. Mas aí, ó, infelizmente, alguém resolveu deixar a sua assinatura ali. Não foi o Chico. Onde é que nós vamos agora? Bom, nós demos uma pausa com o almoço e fomos com a Sabrina e o esposo dela almoçar num hotel no centro de Pedro Leopoldo. Neste hotel tem na saída, olha a parede com fotos do Chico. Vamos mostrar algumas. Chico, nós vamos mostrar a fábrica, aqui está a fábrica, aqui está ele psicografando, o retrato de Emmanuel, ele novinho, o galpão onde ele trabalhava na fazenda, um time de futebol que ele gostava de futebol. Chico era uma pessoa comum, igual você, igual a mim, naturalmente. A Valéria perto das fotos, avançamos. O que nós temos? Na praça tem 2 estátuas de Chico Xavier. E, eu fui lá abraçar o Chico. Já que matar a saudade, não dá para abraçar mais o Chico de carne e osso, ele aí, ó. Aqui está o busto do Chico Xavier. Peguei meu celular e coloquei na beiradinha ali. E fui embora. De tarde eu dei falta do celular.
Liguei para ele, alguém atendeu e falou assim, você é o dono do celular? Falei, sou. Estou aqui em frente à prefeitura com o pessoal aqui na exposição de fotos. Aí eu fui para lá, felizmente caiu na mão de alguém mais do clã de honestidade. Mais de perto, aí ó. E tem essa daí. Aí o Chico sentado, uma estátua de bronze, guia turístico, é isso que está aí. Ele com um livro na mão, aquele paletó dele de sempre, a boina. Ah lá, a mulher que pegou, estava lá naquelas barracas lá, tinha um curso de fotografias acontecendo naquele dia. Na praça de novo, bom, acabou. Saímos do almoço, fomos para aí, agora nós fomos para um lugar aonde o Chico residiu temporariamente. E este senhor é que toma conta dessa casa. Nós vamos ver daqui a pouco, na hora que nós entrarmos no grupo Meimei, nós vamos ver o gravador que gravou as mensagens psicofônicas do Chico. Este homem que está aí foi na casa do camarada onde o gravador estava, há uns anos passados, e pediu a ele que ia ter uma exposição em homenagem ao Chico Xavier. Ele é sobrinho neto do Chico. E perguntou se ele poderia emprestar o gravador para colocar na exposição. O homem disse, empresto. Estou emprestando para você. Traz de volta. Junto com o gravador, quando ele veio aqui para casa, tinha essa pasta de couro. Ele abriu, tinha mais de 30 mensagens psicografadas pelo Chico, inéditas. Ele montou esse material e formou este livro que está aí, ó. Eu comprei. Registros Imortais. Registros Imortais. Daqui a pouco eu vou falar dessas mensagens quando nós formos para o grupo Meimei, que foi o segundo centro espírita que o Chico fundou, e aí nós vamos explicar o porquê. Atrás lá está a foto do Chico com o Emmanuel. Essa foto é muito conhecida. Esse é o gravador que o Chico ganhou de presente. Nós vamos explicar tudo direitinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Bom, agora nós vamos para o Centro Espírita Meimei. Quem é Meimei? Meimei desencarnou, era casada com Arnaldo Rocha, e o Arnaldo Rocha era lutador de jiu-jitsu, lutador graduado, era materialista. O Chico ia de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte regularmente, porque ia na União Espírita Mineira, e depois a esposa do irmão dele teve problemas psiquiátricos, e ele ia também visitá-la. Numa dessas idas, numa das ruas centrais de Belo Horizonte, na calçada, ele caminhando, veio um homem na direção dele. Quando o homem veio, trombou com o Chico. E o Chico disse para ele assim, Arnaldinho, Arnaldinho, preste atenção aonde você vai. O homem amarelou, branqueou. Por quê? Ninguém chamava ele de Arnaldinho. Ele disse, como é que é? A nossa Meimei está aqui e pediu que eu te chamasse de Arnaldinho, para você entender que era ela. Ele assustou com aquilo. Moral da história. Não dá para eu contar a história toda agora. Eles se tornaram amigos e ele está no livro Mecanismos da Mediunidade. É o Raul Silva, que é o médium de esclarecimentos na reunião mediúnica. Vamos para o Meimei. Agora aqui vem a explicação. Esse centro foi dedicado à mentora do grupo Meimei, Irma de Castro Rocha, ou ainda Blandina, identificada por André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Leiam este livro, gente. Leiam a série André Luiz. Leiam primeiro Kardec. O Espiritismo começa por onde? Kardec. Leiam a série André Luiz,
pela mediunidade de Chico. Leiam a série Manuel Filomeno de Miranda. No final tem um slide que eu vou convidar vocês. Eu estou estudando capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo, os livros de Manuel Filomeno de Miranda. Já estudamos 9 livros, estamos no 10º. O livro Entre a Terra e o Céu, ele acontece por causa de uma prece. Uma jovem de 14 anos, a mãe morre, e ela era de família católica. Num momento de desespero, ela cai de joelho no chão, no quarto dela, e faz uma prece refratada. E o livro é montado em cima dessa prece. Quem aqui não sabe o que é prece refratada? Levanta a mão, deixa eu ver. A maioria, parabéns. Lê Nosso Lar, depois lê Os Mensageiros, depois lê Missionários da Luz, depois lê Obreiros da Vida Eterna, depois lê Entre a Terra e o Céu. Primeiro, essa casa aqui começou por onde? Pelas telhas? Pelas colunas? Não começou pelo alicerce. Alicerce é Nosso Lar. E você chega aí tranquilamente. Então, neste livro Entre a Terra e o Céu, tem um espírito, chama Blandina, que está no mundo espiritual, que cuida de um posto de serviço, um grande orfanato, hospital, e ela faz um trabalho de sustentação e evangelização de crianças. Espíritos que desencarnam ou voltam na parte infantil e são ali colocados para passarem no mundo espiritual pela infância, pela adolescência e tudo mais. Assim como nós, no Lar Espírita Chiquinho Carvalho, fundaram uma instituição de apoio, eles, em homenagem a ela também, fizeram um trabalho aqui. Bom, agora eu estou, é outro centro. Eu não estou no Luiz Gonzaga, eu estou no Meimei. Eu estou sentado à mesa, no mesmo lugar aonde o Chico psicografou durante muitos e muitos anos. O presidente da FEB, Francisco Tizen, que eu tive a honra e a oportunidade de conhecer, ele perguntou ao Chico, aí eu estou falando, estou explicando, ele perguntou ao Chico quais foram os livros que ele mais gostou de trabalhar nele. Ele disse muitos, mas Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, para mim foram os livros que mais me emocionaram. Por quê? Porque tinha reunião de atendimento ao público, tinha as psicografias. Esse centro espírita, você entra por um corredor comprido, entre 2 lotes, ele está lá nos fundos de um lote. O Luiz Gonzaga está na beira da rua, pega o barulho da rua, pega tudo. Aí as reuniões eram particulares, não tinha presença do público. E foi aí então que o Chico, no final, comunicavam espíritos. E muitos médiuns, quando recebem espíritos diversos, a voz é a mesma. O Chico, quando dava passividade, mudava toda a estrutura. A voz dele modificava e isso ficou gravado em gravador, naquele gravador que eu mostrei para vocês, que o professor Pastorino deu, do Minutos de Sabedoria, deu de presente para o grupo. Aqui nós estamos também com uma senhora que é responsável pela manutenção do Meimei. Aqui está o livro que nós compramos com o gravador na capa. Então, avançamos, nós estamos no Meimei ainda. Vamos lá? Vamos. Aqui várias fotos do Chico nas atividades diversas em Pedro Leopoldo. Essa foto aqui é muito conhecida, que não é foto, é um desenho de bico de pena. O Chico tinha cabelo, viu, gente? Depois é que ficou careca. Vamos avançar? Vamos. Agora nós vamos para a casa da irmã do Chico, restaurada com doações de um empresário do Rio de Janeiro. Se você for nesses ambientes que eu fui, está tudo pintado novinho. Um espírita do Rio de Janeiro, o nome não é comentado, eu sei quem é. Investiu dinheiro em Pedro Leopoldo, o cara tem recursos, e restaurou tudo que podia. É graças a ele que hoje nós temos uma série de recursos na cidade
E os lugares onde o Chico viveu viraram museu de céu aberto. Essa é uma foto de Emmanuel, feita por aquele pintor que fez o retrato de Maria de Nazaré. Esse retrato o Chico foi explicando como é que era. Aumenta o tupete, diminui o tupete, muda o nariz, é assim. Como também ele montou o retrato de Maria de Nazaré. Que isso? Hein? Minha moto está lá fora, será que ele levou ela? Não, né? Vamos lá. Aqui no fundo tem uma parreira e uma fonte. Bom, aqui nós temos vários retratos nas paredes, dentro da casa. A casa está toda pintadinha, com a cor que era antigamente, mantendo o estilo. A parede parece que é envelhecida. Aqui é o Chico, aqui é André Luiz, aqui é a Meimei. Quem que é essa aqui, vocês sabem? Irmã Sheila, tão querida, vem trazendo esta luz. E aqui, sem comentários, é o nosso querido Bezerra de Menezes. Avançamos. Aqui tem o Chico psicografando. Esse é o armário onde o Chico guardava os materiais dele. É o armário original lá da casa da irmã do Chico, onde ele morou um certo tempo. A casa do Chico dava fundos com a casa da irmã. A casa da irmã do Chico era para a rua da cá. A casa do Chico era para a rua de lá. E o quintal comunicava pelos fundos. Dá para entender? Uma foto de Jesus. Lá eles têm esse livro que foi organizado pelo César Carneiro de Souza, com um monte de mensagens pequenas do Chico que ele psicografou na Fazenda Modelo, onde ele trabalhou durante muitos anos. Jesus, o Chico e o Arnaldo, o Chico e o Peixotinho, o maior médium de efeitos físicos que nós tivemos no Brasil. O Peixotinho esteve em Astolfo Dutra, a Sheila materializou de corpo inteiro. Tá? Eu estava descendo com Pedro Paulo para o Rio, para o lançamento de um livro meu na Bienal, e quando nós estávamos na Serra de Petrópolis, eu falei com o Pedro Paulo assim: Pedro Paulo, prepara que eu vou te apresentar para a velha guarda do Espiritismo. Fulano de tal com 70 anos, Beltrano com 80, o outro com 90, e fui falando, né? Tinha um espírito amigo dentro do carro atrás, que sempre viaja com a gente, virou para mim e falou assim: lembra que você também já é da velha guarda? Eu falei: não, eu sou um broto, perto dessa turma eu sou um broto. Então está aqui, por que eu estou falando isso? Lá estava sendo lançado um livro sobre a vida do Peixotinho. Eu comecei as minhas atividades mediúnicas na Fazenda Paraopeba, em Astolfo Dutra, com Matheus Fernandes Fragas. Quarta e sexta, atendimento ao público, convidência 1 por 1, passe individual. E nas terças-feiras, reuniões de efeitos físicos, com materializações assustadoras. Hoje é muito raro ter médio de materialização. Aqui está lá na parede a cópia da revista O Cruzeiro, onde houve a entrevista do Jean Manzon e do Davi Nasser. É interessante porque esses dois repórteres, um fotógrafo e um repórter, baixaram em Pedro Leopoldo e se apresentaram com uma voz macarronada, afrancesada, como se fossem franceses no Brasil, que queriam fazer uma entrevista com o Chico. E fizeram uma entrevista, deturparam tudo, pediram o Chico para sentar dentro da banheira. O Chico sentou, não tinha nada demais. Eles colocaram daqui a pouco vocês vão ver a banheira que aparece. Cadê a banheira? Essa banheira que está aí, está lá. Eles conseguiram recuperar a banheira num ferro velho que estava jogado em Pedro Leopoldo. E fizeram a reportagem e foram embora. Na hora deles irem embora, o Chico falou: um minutinho só. Autografou 2 livros, entregou um para o Davi Nasser, que na época era o maior jornalista do Brasil, e um outro livro para o Jean Manzon, só que eles apresentaram-se com nomes falsos. Ficaram em Pedro Leopoldo e fizeram todo o trabalho. Muito bem. Foram para o Rio. A reportagem saiu, causou uma série de escândalos, porque ele apresentava Chico de uma maneira totalmente deturpada. Dias depois, o fotógrafo Manzon liga para o Davi Nasser e fala assim: Davi,
O livro que o Chico te deu, onde é que está? Está aqui na estante. Cheguei e coloquei aqui em consideração. Abre o livro. Olha a dedicatória. Na hora que o Davi Nasser abriu o livro, ele contou mais tarde. Ele sentou. O coração quase saiu pela boca. Ao querido irmão Davi Nasser, um abraço humilde de Chico Xavier. O Chico sabia quem era eles. Quem mexe com essas coisas de espiritismo, né? Acontece esse fenômeno. A banheira aí, gente, foi recuperada. Foi recuperada. Aqui o Chico novo, né? E a chuva de livros, lembra que a senhora disse que via uma chuva de livros caindo sobre o Chico? Essa retratada. O apito aí, você está reclamando do apito, é ele aí, ó. Escreveu, não leu, apito come no ouvido dos outros. Aqui o Chico, Kardec, Emmanuel, Jesus. Vou dizer uma coisa respeitando a opinião de quem tem a opinião contrária. Várias pessoas dizem no movimento espírita, através de uma médica de São Paulo que espalhou a notícia, que o Chico é a reencarnação de Kardec. Nós temos informações seguras que não é. Nos últimos 4.000 anos, foi a primeira vez que este espírito vestiu um corpo de anatomia masculina. O Chico tem, o Carlos Alberto Braga fez um levantamento das pesquisas das várias reencarnações de Chico Xavier, auxiliado pelo Arnaldo, pelas irmãs do Chico e com pesquisas sérias. A reencarnação mais patrasmente, como dizia o Dorico Paraguaçu, que a gente conhece do Chico, ele foi a faraó Rastazu. E a última reencarnação do Chico, antes de 1910, ele foi uma das jovens que trabalhou com Kardec na codificação. A personalidade do Chico é uma personalidade feminina. Quem entenda o mínimo, Kardec era austero. Kardec era um sargento de infantaria, um modo de dizer. E o Chico é de uma estrutura totalmente diferente. Mas, Falcone, eu acredito que o Chico é a reencarnação de Kardec. Está tudo certo, entendeu? Mas tem fundamentos que mostram que não. Colocando isso aqui apenas como contribuição. Aqui é a réplica do quarto do Chico. É o quarto onde o Chico dormia. O Chico dormia nessa cama, o irmão dele dormia aqui. Lembra quando o André Luiz psicografa pela mão dele a primeira mensagem e não assina? O Chico pergunta, qual o nome do senhor? Ele pergunta, qual o nome do seu irmão aqui dormindo na cama ao lado? Ele disse, André Luiz. Ele pegou e colocou, André Luiz. Ele é a reencarnação de um médico sanitarista do Rio de Janeiro. Tá? Este é o quarto de Chico Xavier. Chico era devoto de Nossa Senhora. A ligação do Chico com Maria de Nazaré é muito grande. Por quê? Chico é a reencarnação da filha de Públio Lentulus. Emmanuel é Públio Lentulus na época do há 2.000 anos. Tem 5 livros do Chico erroneamente chamados de os 5 romances de Emmanuel. Não tem nada de romance. O doutor Haroldo Dutra, pesquisador de Belo Horizonte, mostrou que no livro há 2.000 anos e no livro Paulo Estevão tem mais de 40 informações que a época que os livros foram lançados, como é que chama esses homens que ficam desenterrando o passado? Hein? Os arqueologistas não tinham informações dela. Depois do livro lançado, é que continuando as pesquisas, não dá tempo de eu contar isso aqui hoje, mas entra no YouTube e coloca Haroldo Dutra, comprovações do livro há 2.000 anos e de Paulo Estevão. Então o que acontece? Chico é Flávia. Quem que é Flávia? A filha de Públio Lentulus com Lívia, que pega lepra em Roma. E eles vão para a Palestina porque o clima da Palestina era favorável à cura de doenças de pele. Lembra disso? Lívia, a Flávia, conheceu Jesus, esteve com Jesus, e a Flávia esteve com Maria de Nazaré. E se apaixonou por Maria de Nazaré lá atrás.
Miriam de Nizirá. Essas histórias, gente, é para a gente sentar, colocar pão de queijo para assar, um café para coar e contar caso. Que se começar a levantar isso, a coisa vai longe. Então o Chico dormia aqui, o irmão dele, André, dormia aqui. A janela, tudo réplica, hoje, reforma e réplica e natural. Aí nós fomos para os fins da viagem, as despedidas, voltamos para Belo Horizonte, naturalmente, voltamos lá no Luiz Gonzaga novamente. Essa foto aqui eu coloquei no princípio, estou colocando ela no fim. E foi uma viagem muito grande, muita alegria, a oportunidade de... E você vai falar assim, mas Falcone, como é que você sentou à mesa no lugar que o Chico... Eu pedi. Falei, vou fazer um pedido. Com a mesma liberdade que eu estou tendo de fazer, se você não puder, fala que eu não tenho problema. Eu posso sentar na cadeira que o Chico sentava? Pode. Posso sentar no outro lugar? A mesma coisa. Tudo ambiente muito respeitoso, muito tranquilo. 5 minutos para perguntas e respostas. Quem tem perguntas sobre a viagem? Alguma pergunta? O ambiente espiritual é assustador. Quando eu entrei em Pedro Leopoldo, abriram uma série de painéis para mim. Eu trabalho na mediunidade desde os 14 anos. Eu comecei a frequentar a reunião mediúnica com 14 anos. E a reunião mediúnica na Fazenda Paraopeba começava às 8 horas da noite. 600, 700, 800, 1000 pessoas para receber passe individual. Mateus Fraga trabalhou 42 anos na mediunidade. Ele foi na 7ª Legião Romana, soldado, centurião. Ele foi legionário, denurião, centurião. Desencarnou. 30 anos depois ele reencarnou numa família de patrícios. E aí ele fez o oficialato. E foi a comandante da 10ª Legião Romana, que foi a legião que estava em Jerusalém na época de Jesus. Aí tem que parar para respirar. Muito bem. Então, assistam o filme O Pequeno Messias, o Jovem Messias. Entra na internet. Na FEAC nós temos na primeira quarta-feira dos meses pares Cine Pipoca, com pipoca de graça, com bala e pirulito de graça. E nós passamos o filme O Jovem Messias. O que a turma chorou não foi brincadeira. Uma filmagem linda. Aquele homem que está atrás dele era comandado por Mateus, que está atrás do Jovem Messias. Mas o que acontece? Então, aí participei de... E 71 menos 14, façam as contas quando dá. 57 anos trabalhando mediunicamente, ininterruptamente. É uma jornada. Então, quando a gente entra em determinados ambientes, a sensibilidade muda. Como o clima. Tem pessoas que são alérgicas a ar refrigerado. Entra num ambiente de ar refrigerado, o nariz começa a escorrer, mexe com tudo. Se entra em determinados ambientes. O ambiente espiritual destes lugares, assustador. A presença do Chico está ali, a vibração do Chico está ali em cada palmo da parede, entendeu? Eu chorei várias vezes, eu me emocionei várias vezes, e hoje, quando eu falo, eu tenho que segurar para não chorar, porque mexe com a emoção de qualquer um. A Valéria, que entrou no movimento espírita de maneira ostensiva há pouco tempo, ela ia no Fé e Caridade, ia na Casa do Caminho, ia aqui, mas não era espírita. Agora que ela é trabalhadora, está no trabalho do passe, do SOS Prece, se emocionou também. É um ambiente diferente. Pergunta? Sem pergunta? Então seguimos, ainda temos alguns minutinhos. Ele falou que eu posso falar até a meia-noite. Domingo, fomos para outro centro espírita, fizemos palestra, aplicamos seminário, à noite participamos de uma reunião mediúnica. Muito bem. Dia 13 de outubro, retornamos a Juiz de Fora. E na ida eu falei com a Valéria. Valéria, se der tempo na volta, vamos entrar em Congonhas de Campo? Eu estive aqui há muitos anos. Ela disse, vamos, eu também estive aqui há muitos anos.
E aí, em Congonhas de Campo, nós entramos. Deixa eu ver se é esse que está aqui, que é o vídeo. Não, não é não. Essa foto que está aqui, daqui a pouco vai ter um vídeo nela. Espera aí, olha aqui, vamos lá. Aqui é a Igreja de Bom Jesus da Lapa. Será que é essa que está aqui que tem o... Não, não é essa. Não. Aqui, a Igreja de Bom Jesus da Lapa, quem já foi a Congonhas. Agora vou mostrar de vários ângulos. Será que é esse? Não é esse. De lado, vários ângulos. Nós já estamos em Congonhas. Tudo isso é Congonhas. Lá em cima as estátuas do Aleijadinho. Essa que está aqui, que eu acho que é o... Não, não é essa também não. O vídeo. Pronto. A igreja de frente. Esse brasão que está aqui, daqui a pouco vai aparecer de perto. Aqui o hotel que tem ao lado do pátio. Estamos em frente à igreja. Essa é uma das obras do Aleijadinho. O Aleijadinho, ele é a reencarnação do escultor Fídias, que fez as colunas da Acrópole de Atenas. Quando vocês forem a Congonhas, quando forem a São João del Rei, quando forem a Ouro Preto, contratem um guia. Fiquem 100, 150 reais. Ele roda a cidade com você, explica estátua por estátua. Quando ele fez o Aleijadinho, era da Inconfidência Mineira. Ele colocou no rosto de cada um destes profetas, ele colocou o rosto dos inconfidentes. Aí não dá para explicar isso agora. Aqui a parte lateral, lá embaixo tem o Museu dos Milagres. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o museu. Outro profeta, e vai por aí afora. Outro profeta. Será que é esse? Acho que é. Olha só. Eu parei de frente à igreja. Está aí. E disse: olá, eu estive aqui, neste local onde eu estou, há 51 anos. Depois que a gente passa dos 50, tudo vira 51 anos. Tá? E estava comigo à época Fernando Valentim de Andrade, que foi o homem que me deu as primeiras respostas e foi quem me introduziu no Espiritismo. Foi meu primeiro mentor. Aí eu rodo com a câmera, olha lá, faço uma roda, tranquilo, e disse, e volto para a mesma posição. Eu fiz 360 graus. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, e graças a Deus, em carne e osso, como eu sempre falo, né? E daqui a 51 anos eu volto. Se Deus quiser e Ele quer. Na hora que eu viro, quem estava atrás de mim? Fernando Valentim de Andrade. Aí ele aí. Aqui uma foto com a idade que eu tinha quando eu fui a Congonhas. Aqui, este é o Fernando Sapateiro. Este é o Fernando Sapateiro. Fernando Valentim de Andrade. Aqui a foto grande, a outra foto pequena. Muito bem. Lembram o brasão que eu falei com vocês? Olha só o que nós colocamos. Olha lá. A ele aí. Não foi? A ele aí. Falcone, você está com 71 anos. Ele está com a mesma cara daquela foto. Como é que isso foi possível? Graças à mediunidade da IA. Inteligência artificial. Então, o Sidney, que é um amigo nosso, que é bamba na IA, na inteligência artificial, olha ele aí. Colocou ele ao meu lado. Ele estava mais invisível aos olhos de quem não é médium vidente. E aqui ainda colocou ele, rejuvenesceu o Fernando e tudo mais. Aí ele de novo aí, ó. Aqui ele envelheceu ele. Tá vendo? Olha como é que a IA faz coisas. Bom, dentro da igreja, ali está a imagem do senhor do Bonfim. Aqui dentro do museu, mais uma imagem. Muito bom. Acabou a viagem. Então, foi uma oportunidade ímpar. Desculpa se
não agradou a esse ou aquela pessoa, mas como a maioria provavelmente não vai ter a oportunidade, e se alguém for a Pedro Leopoldo, vá num sábado, me telefona, que eu te dou o telefone da guia, e ela faz a viagem todinha para vocês. Divulgação do SOS Press. Você tem folder do SOS Press aí? Se não, dentro da minha bolsa tem. Abre o fecho de fora, pode pegar ali, que senão depois a gente esquece. Campanha de cesta de Natal, nós estamos fazendo para a FEAC, não sei se vocês fazem aqui, se não faz, aqui não faz. Isso, então pronto, participem. O nosso lema é esse: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esse é o nosso Mateus. Ele tinha uma coisa em comum, era um médium extraordinário, médium de efeitos físicos, médium de desdobramento, e comandou um grupo de mais de 4.000 médiums nos 42 anos que trabalhou. A mesa mediúnica dele, Renato, 60 médiums sentados, banco, todo mundo encostado não dá para contar agora. Vamos lá, vamos ler juntos essa frase? Quem que é o melhor trabalhador do Dom Pedro II? Vamos ler juntos? O melhor trabalhador espírita é aquele que serve e que dá menos trabalho. Entendeu? Ele diz, quem dá o pão dá a educação, quem dá a educação dá a religião. É muito comum quando acaba a palestra no centro, eu viajo o Brasil e o mundo, você fala, Facundo, eu gostaria tanto de sentar com você para tirar um monte de dúvidas. Eu fui anotando as dúvidas e deram mais de 480 perguntas. Entra no Espiritismo para Iniciantes no Spotify. Graças a essas duas meninas, filhas do coração, filhos de um casal amigo nosso, a de lá é médica, a de cá é advogada. Todas as duas passaram pelo colégio militar. Muito bem. Nós montamos 100 programas de podcast, onde eu respondo mais de 480 perguntas sobre espiritismo. Aqui na casa tem atividade quinta-feira? Tem. Se você é da reunião de quinta-feira, você não tem como assistir isso ao vivo, mas é gravado. Nós temos os encontros com Manuel Filomeno de Miranda toda quinta-feira às 20 horas. Mais de 300 lives, novos livros estudados, nós já estamos no 10º. Como é que você consegue isso? youtube.com/feacnet. Entra lá, tem mais de 1000 palestras gravadas. Aqui é o verso da mensagem do SOS Preces. Antes de sair, eu entrego para o Renato, ele entrega um para cada um de vocês. Do lado de cá, você segue a FEAC, tá? FEACnet é o nosso Instagram. Aqui, FEAC TV é a nossa canal no YouTube. Aqui, o meu canal espírita, Falcone Armando, é o meu Instagram, e Falcone Espiritismo é o YouTube, onde eu posto semanalmente 3 a 4 palestras. Olha para a tela. Está vendo isso que está aí? Olha para a pessoa à sua direita. Olha para a pessoa à sua esquerda. Imagina um espelho na sua frente. Se você tivesse a visão de raio-x, você veria isso que está aí. Isso é o nosso corpo. O nosso corpo não é sólido. O nosso corpo é formado por átomos. E átomos são elétrons girando em torno de núcleos. Tá bom? Olha isso que está aí. Se você tivesse evidência, você veria isso aí agora. Neste momento, a equipe espiritual de Venâncio Café, que é o mentor espiritual de Juiz de Fora, que é um dos 72 ministros da colônia Regeneração, que é para a Zona da Mata do estado de Minas Gerais, o que é nosso lar para o Rio de Janeiro. Os mentores dessa casa e do movimento espírita estão derramando sobre nós chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos. Podemos fazer mais e melhor. Experimenta, Sebastião Diogo. Dr. Jacó, psicografa pelas minhas mãos as mensagens de segunda-feira. Busca viver na prática os conhecimentos que já dominas na teoria. Preste atenção na frase que eu vou falar. Se você alimentar a sua fé e as suas obras, os seus medos, as suas dúvidas morrerão de fome. Não importa se o mundo lá fora está um caos.
dentro de você, como é que está? A paz que você quer ver no mundo, começa a viver dentro de você. Parabéns a essa casa pela reforma, pela presença de cada um de vocês, pelo ambiente espiritual que é extraordinário. A emoção que eu senti entrando na casa do Chico, eu sinto quando eu entro aqui. Vim falar aqui para mim é reabastecimento. Eu não vim trazer nada, eu vim buscar. Buscar. E, por favor, se possível, mantenha meu nome nas suas orações. Não estou brincando, estou falando sério. As pedradas têm sido muitas. Mas eu aprendi com a minha avó que só se atiram pedras em árvores que estão produzindo frutos. Eu tinha no YouTube um canal na área profissional com 1.862 vídeos sobre saúde. Incomodou alguém, contratou um hacker, me deletou do ar. O ano que vem, em março, eu completo 30 anos nas rádios de Juiz de Fora. Fiquei 26 para 27 anos na Rádio Solar AM e hoje eu estou na Rádio 93 FM toda quarta-feira das 11h30 ao meio-dia. Falcone, você está fazendo marketing pessoal dentro da casa espírita. Isso não é legal. Estou fazendo marketing não. Sabe quanto que eu ganho para ir na rádio? O cara perguntou, Falcone, quanto que a rádio te paga? Eu disse, R$0. É trabalho voluntário. Eu ensino o povo a ter mais saúde. Salmo 52, o peixe morre pela boca, o homem e a mulher pela boca e pela língua. Até o nosso próximo encontro, até que nós voltemos a nos encontrar, que a falange de Dom Pedro II, que a falange de Venâncio Café, que a falange de Ismael, que a falange de Abel Gomes com a colônia Regeneração, cubra você, sua família, seu trabalho, seus estudos, suas metas, seus sonhos de bênçãos. E que possamos nos reencontrar em breve. Se Deus quiser e Ele quer.